Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Chegando agora em casa depois do jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo Atlético Paranaense no Newton Santos. Botafogo perdeu por 3-2, né, um resultado negativo, né, para o Botafogo. Jogo que já tinha falado aqui com vocês mais cedo, um jogo que era difícil. Eu comentava aqui sobre a equipe do Atlético Paranaense que não perdia desde maio, né? Uma invencibilidade, terceiro lugar no campeonato. Enfim, Botafogo segue numa situação complicada. Mudança aí de treinador, né? O Franklin Carvalho foi demitido. Estão com o Rodrigo Belão de forma interina, pelo menos garantido até o jogo contra o Palmeiras. Né, a gente teve aí o jogo contra o Cienciano, que vencemos, mas fomos eliminados. Tivemos agora o jogo contra o Atlético Paranaense, uma derrota. Vamos pegar agora Flamengo no Maracanã no domingo e depois a gente pega o Palmeiras no Newton Santos. É uma sequência extremamente difícil, todo mundo sabe disso. Palmeiras primeiro colocado, Flamengo segundo colocado e o Atlético Paranaense terceiro colocado. Então a gente já começou perdendo para o terceiro colocado. Num jogo que foi extremamente irritante para o torcedor. Né? O Botafogo abusou de errar, né, na partida. Erros que condicionaram o jogo totalmente a favor do Atlético Paranaense. O Botafogo, logo no início de partida, já estava 2-0 para o Atlético Paranaense. Primeiro gol, uma falha do Medina, teve também ali um erro do Alan, né, um lance que ele poderia ter chutado a bola para frente, não chutou, perdeu a bola. Depois o Medina também tentou driblar ali dentro da área, perdeu a bola, cruzamento na área, gol do Atlético Paranaense. E logo em seguida o Cauã Toledo também perde a bola sobra nos pés do Viveiros, atacante do Atlético, ele 2-0 com 15 minutos do primeiro tempo. Fica muito difícil você correr atrás do resultado, né? O contexto do jogo acaba indo todo a favor do adversário, né? A torcida começa a pressionar muito, começa a xingar, começa a vaiar, e enfim, o jogo naquele momento ali já ficou todo a favor do Atlético Paranaense. E o Botafogo, se a gente for olhar aplicativos de estatísticas, a gente vai ver lá o Botafogo com 30 finalizações, né? O Botafogo chegou a criar chances, colocou 2 bolas na trave, não foi eficaz de novo, né? O Botafogo vem ao longo dos últimos jogos perdendo muitos gols. O Botafogo não tem jogadores que estão decidindo as partidas. Os jogadores estão perdendo muitos gols, não estão pegando aquele famoso, sabe, deixa que eu resolvo. Bota o jogo debaixo do braço e faz os gols. Enquanto do outro lado a gente sempre pega adversários que estão acontecendo isso. O Viveiros, por exemplo, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, meteu 2 gols hoje para o Atlético Paranaense. É isso, tá faltando isso pro Botafogo, né? Jogadores que resolvam as partidas. Né? Então, tivemos hoje também a torcida xingando o time, né, de sem vergonha. Tivemos hoje também a torcida chamando o Rodrigo Belão, treinador interino, de burro. Enfim, um clima totalmente ruim no estádio Newton Santos. O Botafogo fez uma partida no geral, né? Se a gente for olhar o desempenho, achei que o Botafogo entra na partida de uma forma inadmissível, como eu já citei aqui os erros. Alguns jogadores do Botafogo foram muito abaixo mesmo. Né? A gente teve o Justino, que estava mal hoje, a gente teve o Vitinho, que fez uma péssima partida, a gente teve o Alan também muito mal na partida, a gente teve o Medina muito mal na partida também, a gente teve o Cauã Toledo muito mal na partida. Olha a quantidade de jogadores que eu acabei de citar aqui que foram muito mal na partida. Como é que você ganha uma partida se essa quantidade de atletas que eu acabei de citar aqui foram muito mal na partida? Não tem como. Dificilmente você vai ganhar uma partida com tantos jogadores assim abaixo do nível, né? Enfim, resultado que deixa o Botafogo ainda no meio de tabela, mas vejo essa sequência como preocupante. Repito, né? Vamos pegar o Flamengo agora no Maracanã, depois o Palmeiras. O Botafogo está com 30 pontos, o Botafogo precisa ligar o sinal de alerta, precisa chegar logo aos 45 pontos para não sofrer com briga contra o rebaixamento.
É um período de transição, de SAF, saída do Textor, entrada da GDA, mudança de treinador, tem muita situação aí rolando que o Botafogo não pode se deixar entrar nessa zona aí de perigo de briga contra o rebaixamento. Não podemos nem chegar próximo daquilo ali. Então temos que conquistar o máximo de pontos possíveis para a gente chegar logo nos 45 pontos e acabar com qualquer tipo de situação que possa vir assombrar aí esse time do Botafogo. E assim, cara, até o dia 11 de setembro, a gente tem a janela de transferências aberta. Então é obrigação da diretoria do Botafogo trazer reforços para esse time. A gente já criticou aqui o Franklin Carvalho, o Franklin Carvalho saiu, a gente agora já está criticando também aqui o Belão, as escolhas que o Belão fez na partida. Tirou o Guinho, por exemplo, colocou o Alan, não deu para entender muito bem isso. Fez a escolha pelo Cauã Toledo, não deu certo também. Cauã Toledo entregou um gol para os caras, né, para o Atlético Paranaense. Então as escolhas do Belão não surtiram efeito nesse jogo. As escolhas que ele fez acabaram não acontecendo da melhor forma possível. Torcida já está reclamando do Belão, mas não é só treinador o problema. A gente precisa de reforços. É um elenco muito desequilibrado. O Botafogo tá sem ponta. O Botafogo tá tendo que jogar com 3 volantes. Hoje foi o Edenilson que jogou na meia direita, porque o Botafogo não tem ponta. Aí no segundo tempo tentou botar o Júnior Santos. O Júnior Santos não tá bem. Desde a época do Atlético Mineiro ele já não estava bem. Não vem jogando bem. Aí hoje tivemos pelo menos uma grata surpresa com o Santi Rodrigues, que fez 2 gols no finalzinho da partida. E a notícia que a gente tem é que a negociação lá com o clube da MLS ainda não está fechada. Então pode ser que o Santi Rodrigues fique no Botafogo e recupere a confiança. Possa ser um jogador que vai ajudar. Entende? Mas tem que trazer reforços, cara. E reforços para ser titular desse time. Não adianta trazer jogador para compor elenco nesse momento que não vai ser mais do mesmo. Tem que trazer jogador com capacidade de pegar a camisa e falar, ó, sou o titular e acabou. Vou resolver. É isso que tem que fazer. Se não fizer, vai continuar do jeito que está hoje aí. Perdendo jogos em sequência, tendo complicações, podendo estar disputando aí contra Z4, contra rebaixamento. Pelo amor de Deus, cara. A gente está numa situação dessa nesse momento. O Vitinho hoje fez uma partida, cara, inacreditável. Por quê? Eu usei esse exemplo no meu vídeo do Instagram. Em 2024, o Vitinho tinha do lado dele o Luiz Henrique, ponta direita. O Luiz Henrique ficava na amplitude, jogando quase com os pés na linha lateral. Aquele setor era do Luiz Henrique. Tu tocava a bola ali na direita, era ele que estava ali. Ele que ia para a linha de fundo, ele que driblava para cá, driblava para lá. O Vitinho tinha um papel de marcação lateral. A primeira função do lateral é saber marcar. Nisso, o Vitinho faz muito bem. E o Vitinho só subia na boa. E quando subia, subia por dentro porque tinha o Luiz Henrique para jogar aberto. Hoje o Botafogo não tem ponta, então o Botafogo precisa colocar hoje, igual ele fez, o Edenilson, colocou o Edenilson. Às vezes é o Danilo que joga por ali, como aberto na direita. Só que esses jogadores, como são meias, não são pontas, eles puxam para dentro. E aí abre o corredor pro Vitinho. O Vitinho tem uma péssima finalização. Já é dele, ele não tem essa qualidade. Finaliza mal e hoje ele estava com um aproveitamento muito baixo nos cruzamentos, estava errando tudo. E aí o Botafogo tem que jogar dessa forma porque o elenco é desequilibrado. Ah, mas tem pontas lá. Sabe quais as pontas? Júnior Santos, que está muito mal. Vidalba, que é outro que péssimo. Acabou. Não tem ponta direita. Não tem. Acabou os pontas. Essa é a situação de um elenco desequilibrado. Então tem que trazer reforços. Até o dia 11 de setembro o Botafogo tem que trazer reforços. É obrigação da diretoria trazer reforços. Beleza, quer manter o Belão aí para o jogo contra o Flamengo e contra o Palmeiras, essa sequência que vai ser pesada? Mas já vai estudando os nomes de treinadores para trazer, cara. O Botafogo necessita de um treinador experiente, o contexto pede isso. Não é possível que esses caras vão queimar o Belão, é até uma covardia, cara. O Belão estava lá no Sub-20, tranquilo, fazendo um grande trabalho lá, um trabalho de excelência, né? Tanto no Sub-20 para revelar jogadores, quanto essa transição base profissional. Belão fazendo um grande trabalho, foi chamado agora para ser assado, fritado, que é o que está acontecendo, né? Já perdeu para o Atlético Paranaense, muito provavelmente não deve ter um bom resultado contra Flamengo e Palmeiras. Se acontecer, a gente vai ficar surpreso, porque o que deve acontecer é
ter 3 derrotas seguidas. Pelo menos é o provável. E aí vai sair o Belão queimado por ter tomado 3 porradas nesses 3 jogos. Entendeu? Então já era para os caras estar olhando o treinador. Botafogo, nos últimos treinadores, o Botafogo apostou muito em treinadores jovens, treinadores sem experiência, treinadores que o Botafogo deu a primeira oportunidade de trabalho. Foi o caso do David Ancelotti, foi o caso do Franklin Carvalho. A gente teve em algum momento também com o Textor, o Caçapa, teve em algum momento também o Fábio Matias. Então, assim, muitos treinadores em sequência que não são experientes no futebol profissional, com larga experiência. Então, o que a torcida do Botafogo tá querendo demais é um treinador cascudo nesse momento, cara. A torcida tá com o pavio muito curto para treinador inexperiente. Por isso que hoje a torcida já xingou o Belão, já chamou ele de burro, já ficou xingando ele no estádio. A torcida não está com paciência. O pavio é muito curto nesse momento. Então, qualquer decisão errada do Belão, a torcida vai cair em cima. Igual hoje, eu já falei, vou repetir, acho que o Belão fez escolhas que não surtiram efeito. Cauã Toledo foi escolha dele. Cauã Toledo errou no gol do Atlético Paranaense. O Alan foi escolha dele, ele deixou o Guinho no banco. O Alan errou, jogou nada. No primeiro gol, o Alan também teve culpa. Então, assim, as escolhas que o Belão fez acabaram não surtindo efeito. Então, a torcida já está pé da vida com essa situação de treinador, que o Botafogo não consegue de jeito nenhum fazer o que é o normal de um clube gigante como o Botafogo. O normal sempre foi o seguinte, olha só, vamos pegar o nosso orçamento aqui, vamos investir numa comissão técnica que seja experiente, que tenha, né, que seja cascuda, que tenha muitas vivências no futebol profissional, vamos investir aqui uma parte do nosso orçamento, não vamos economizar numa comissão técnica, porque a gente precisa de uma comissão técnica bem robusta para comandar esse elenco, para a gente conseguir os nossos objetivos. E isso é o normal de qualquer clube gigante de Série A de Campeonato Brasileiro, que é o caso do Botafogo. Mas não, o Botafogo entrou nos últimos anos numa situação onde o Botafogo não consegue contratar um treinador experiente, é só aposta, é só treinador que veio aqui para fazer o primeiro trabalho como profissional. E quando a gente esperava que a saída do Textor fosse resolver isso, primeiro eles mantiveram o Franklin Carvalho, não quiseram demitir. Aí depois que resolveram demitir, agora já estão aí falando de avaliar o Belão, o técnico do Sub-20, para ver o que vai acontecer. Então eles estão continuando com a mesma ideia do Textor, que é uma ideia que a torcida ficava revoltada. Então assim, cara, não sei o que eles estão querendo, entendeu? Não sei o que eles estão pensando da vida, mas a diretoria tem chances ainda de recalcular a rota. Temos até 11 de setembro para contratar os reforços que são necessários para esse elenco, para melhorar esse time. 2 ou 3 peças ali para ser titular, resolve o nosso problema. Traz um ponta, traz um jogador que vai resolver o nosso problema. Entendeu? Jogadores que, vistam a camisa e falam, eu vou resolver o jogo. Resolve o problema do elenco e traz uma comissão técnica experiente. Botafogo acabou de fazer uma limpa no elenco, reduziu mais de 5 milhões de reais de folha por mês. Botafogo não pode separar uma boa quantia para pagar num treinador com comissão técnica? Uma comissão técnica experiente, separar uma boa grana desse aí que economizou, desses 5, 6 milhões que o Botafogo economizou por mês, não pode pegar 1,5 milhão ou até um pouquinho mais e pagar numa comissão técnica experiente para comandar esse elenco? Não pode fazer isso? 1,5 milhão é o salário do Tuco Correia, só o dele. 1,4 milhão é o salário do Arthur Cabral. Aí querem economizar no treinador? Não entra na minha cabeça isso. Não entra na minha cabeça. Treinador, comandante. Tu tem que investir no comandante, no professor, no mestre, no coach. Comissão técnica. Tem que colocar grana. Tem que ser um dos mais bem pagos mesmo. Não vê lá o Palmeiras quanto que paga para o Abel Ferreira, não vê lá o Flamengo quanto paga para o Leonardo Jardim, não vê o Cruzeiro quanto que não paga para o Arthur Jorge. Então tem que investir no treinador. Economizar em treinador, economizar em comissão técnica é uma economia burra. É uma economia burra.
porque aí não vai conseguir os resultados e vai ficar trocando de treinador e paga multa de treinador porque teve que demitir, e aí contrata outro economizando, vai lá, demite de novo de 2, 3 meses, 4 meses, demite de novo e paga mais multa rescisória porque demitiu o segundo, e é um ciclo vicioso. É o que vem acontecendo. Nenhum treinador passa de 1 ano no Botafogo, porque querem economizar em treinador, o resultado não vem, o treinador é demitido porque o treinador não tem... É um treinador jovem, não aguenta pressão, vai lá, demite, multa rescisória. Economia burra. Economia burra. Não economizem em treinador, não economizem em comissão técnica. Tragam alguém experiente, tragam alguém que vocês vão pagar, mas vocês vão pagar sabendo o seguinte, cara, esse cara aqui é o nosso comandante mesmo, experiente, é um cara que, porra, vai tocar esse projeto junto com a gente aí. E aí a gente traz os reforços, né, até o dia 11 de setembro para a gente evoluir um pouco esse time e com certeza a gente conseguir aí melhorar na tabela e quem sabe estar presente no ano que vem numa competição sul-americana. Mas, por enquanto, o cenário é outro. Por enquanto, agora, é não se aproximar muito do Z4 do Campeonato Brasileiro. Já perdemos para o Atlético Paranaense e o que vem pela frente realmente não nos deixa nada otimistas, não deixa nada animado. Vem Flamengo por aí, vice-líder da competição, e depois vem o Palmeiras, o atual líder da competição. 2 equipes que são favoritaças para cima desse time do Botafogo, desse catado que é o time do Botafogo, sem comando, sem nada, que é o que a gente tem hoje. Infelizmente é a realidade dos fatos e a primeira coisa que a gente tem que fazer é encarar a realidade. Encarar. Não viver num mundo paralelo, né, num fantástico mundo, numa situação que você nega a realidade. A realidade é essa. Nesse momento, o Botafogo não é favorito, nem era favorito contra o Atlético Paranaense, eu falei isso aqui para vocês no pré-jogo, e aconteceu, perdemos, e não é favorito contra o Flamengo, não é favorito contra o Palmeiras, o normal, né, nesse momento, o normal é o Botafogo não vencer nenhuma dessas 2 partidas. É tentar ver o que dá para fazer para se recuperar o mais rápido possível para não deixar o fantasma de Z4, de rebaixamento, nos assombrar, ok? Um abraço, se inscrevam aqui no canal do Medeiros e até a próxima. Tchau, tchau.